antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Eu vejo a Escola Bíblica Dominical, a nossa conhecida EBD, como uma das tarefas mais importantes da igreja. Particularmente, acho muito prejudicial quando uma igreja adota o fim da Escola Bíblica Dominical. A EBD, ela desempenha um papel fundamental na formação espiritual e no conhecimento bíblico dos membros, participantes ou visitantes da Escola Bíblica Dominical. Uma aula bem planejada não só transmite a palavra de Deus, mas também inspira os alunos a aplicarem seus ensinamentos em suas vidas diárias. No entanto, criar uma aula impactante e envolvente pode ser desafiador. Desde o preparo do conteúdo até a interação com os alunos, cada detalhe conta para tornar a aula única e memorável. Como é bom estar diante de um professor que se preparou para dar aula. Isso é muito bom. Geralmente, uma aula de EBD dura em torno de 1 hora. Mas tem aulas que, quando nós passamos por elas e o tempo termina, às vezes nós dizemos, né? Os alunos dizem: poxa, professor, já acabou? Que pena, passou rápido. Como é bom ouvir isso, você, professor de escola bíblica dominical, ouvir isso ao final da sua aula. Isso é muito prazeroso. Com a intenção de preparar uma aula impactante e com propriedade, eu quero lhe apresentar 10 dicas práticas que são eficazes para ajudar você, professor, a não só prender a atenção dos alunos, mas também transformar as suas vidas. Com essas dicas, você poderá conduzir uma aula mais envolvente e que faça diferença na vida dos seus alunos. Então vamos lá. A primeira dica, anote aí. Estude e domine o tema. Antes de ensinar, é essencial que o professor tenha total compreensão do conteúdo que será aplicado. Conheça bem os textos que serão utilizados. Leia com atenção os textos escolhidos previamente. Estude o tema da aula com antecedência, consultando comentários e materiais de apoio. Quanto mais preparado você estiver, mais seguro e natural será o seu ensino. É importante dominar o tema, mas lembre-se que além do seu preparo, é fundamental, isso aqui é fundamental para você que dá aula, para você que vai iniciar a aula dentro da sua igreja. É importantíssimo você pedir ao Espírito Santo para que te conduza em todas as etapas da aula. Eu, particularmente, muitas das vezes, ao ministrar uma EBD, assim como o Espírito Santo fala com aquele que vai preparar um sermão para ser ministrado a palavra de Deus, mesma coisa acontece com o professor. Quantas vezes ministrando uma boa aula de EBD, o Espírito Santo fala ao meu coração, fala ao coração de você, professor, que está ouvindo essas 10 dicas, né, para a escola bíblica dominical, algo novo, algo que, por mais que você tenha se preparado, o Espírito Santo acrescenta algo ali na hora da aula. E isso é muito bom. Então, anotou aí a primeira dica, o primeiro ponto? Estude e domine o tema. Agora vamos à segunda dica. Defina os objetivos para a aula. Já viu aquela aula que fala um monte de coisas e não se define nada? Parece que após a aula
menos você sabe. Tais coisas acontecem porque o professor não estabeleceu o objetivo ou os objetivos que os alunos precisam alcançar no final da aula. Ter um objetivo específico ajuda a guiar o conteúdo e a garantir que a mensagem principal seja transmitida de forma eficaz. Importante você olhar o tema da aula e, em cima do tema, aplicar os objetivos que precisam ser alcançados ao final da aula. Terceira dica: prepare um esboço organizado. Como essa dica ela é importante. Já aconteceu comigo de preparar todo o conteúdo e, por razões contrárias à minha vontade, não ter conseguido terminar a aula. É nessa hora que o esboço ele vai te ajudar muito, pois vai permitir você dar continuidade de onde parou. O esboço organizado vai proporcionar isso a você. Um esboço bem estruturado facilita o acompanhamento da aula pelos alunos e evita que o professor se perca ou desvie do tema central. Isso se chama organização. Quarta dica: use recursos extras. Se possível, inclua imagens, vídeos ou slides. Às vezes, a sua igreja tem essa facilidade. Esses recursos vão tornar a aula mais dinâmica, além de ajudar a ilustrar melhor os conceitos. Um vídeo curto ou uma imagem impactante pode ajudar a fixar o conteúdo e a despertar o interesse dos alunos. Particularmente, já utilizei livros lidos que abordam o assunto e mostrei aos alunos em aula. Já transcrevi trechos desses livros, citando as fontes e enriquecendo a minha aula. No que diz respeito a utilizar livros, a maioria das vezes os alunos eles anotam para, quando oportuno, estar adquirindo aquele livro que partiu de você, professor, a dica que partiu de você falar bem daquele livro, e isso aguça o aluno. O aluno vai querer ampliar os seus conhecimentos e vai querer também, dentro da medida de cada um, adquirir o livro que você está indicando. Quinta dica: inclua histórias e fatos reais. Histórias e exemplos são formas poderosas de tornar o ensino bíblico mais próximo da realidade dos alunos. Relacione as lições bíblicas com situações do dia a dia, mostrando como os ensinamentos podem ser aplicados de maneira prática. Às vezes, conseguimos, com a nossa própria história de vida, citar exemplos que nós vivemos. Isso é muito interessante numa aula. Você citar o seu exemplo de vida, algo que aconteceu com você, um fato real. Isso é muito importante. Só tenha cuidado, e aí eu faço uma observação, tá? Atenção que eu vou dizer agora. Só tenha cuidado de não transformar isso num hábito. Porque, pastor, qual o perigo de transformar isso num hábito? Para que os alunos não venham a pensar que você gosta de se promover. É muito bom você citar um fato real que aconteceu com você, professor. Agora, atenção, isso não pode se tornar um hábito, pois o aluno pode pensar que você quer se promover. Sexta dica: crie um ambiente convidativo. O professor ele precisa ser o primeiro a chegar na EBD. Veja se a sala está limpa, organizada, com as cadeiras ou bancos no seu devido lugar. É muito decepcionante o aluno chegar e se deparar com uma sala totalmente desorganizada. O ambiente influencia diretamente na aprendizagem. Organize a sala de forma acolhedora. Pense nos seus alunos. Eles precisam ter prazer em saber que existirá uma próxima aula com você. Sétima dica, está anotando? Vamos lá? Incentive a
participação dos alunos. Tem aula que parece um monólogo. Eu já passei por isso. Tem aula que parece um monólogo, ou seja, somente um que fala. E geralmente sempre é o professor. Estimule a interação e o aprendizado colaborativo. Dê espaço para que os seus alunos compartilhem suas opiniões sobre o tema. Isso é muito importante. É muito relevante atrelar referências bíblicas em tais participações. Vamos aqui citar um exemplo. Surgiu um comentário na aula sobre a ira ou sobre duas pessoas que estão discordando entre si de forma bem acirrada. Apareceu esse comentário na revista, no tema escolhido, enfim, apareceu esse comentário. Nesse caso, olha que interessante a ideia que eu vou te dar. Nesse caso, você pode perguntar: alguém sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 1? Alguém pode procurar e ler essa passagem? E aí o aluno, sempre tem aquele aluno que é prestativo, né? Que sempre folheia a Bíblia com um pouco mais de rapidez, ele vai dizer: pastor, professor, olha, eu gostaria de ler. E aí ele vai ler. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É importante te lembrar que a Bíblia, ela é a sua fonte de consulta em aula. Livros são importantes, fatos reais são importantes, mas a Bíblia é a sua fonte de pesquisa, é a sua fonte balizadora na aula. Então veja como é importante a incentivação, né, para os alunos. E esse foi apenas um exemplo. Apareceu ali um comentário sobre ira, você trouxe Provérbios 15:1, e aí você fala um pouco sobre isso, né? Se duas pessoas estão ali de forma calorosa discutindo, se uma retroceder, isso vai desviar a ira. Mas se porventura a outra responder no mesmo tom de voz, na mesma agressividade, isso vai acontecer o quê? Vai suscitar a ira. A palavra dura, ela suscita a ira. E aí você veja como é importante a participação dos alunos, e não só a participação, mas você incentivar que eles venham a participar. Oitava dica: utilize dinâmicas de grupo e atividades práticas. Dinâmicas de grupo e atividades práticas reforçam o aprendizado de maneira lúdica. Exercícios de encenação, jogos bíblicos ou atividades criativas ajudam a fixar o conteúdo e a tornar a experiência mais memorável. Essa dica é importante você ter atenção, ela é bem preciosa quando está se lidando com crianças, adolescentes ou jovens. Nona dica, vamos lá? Conclua com uma reflexão e aplicação prática. Ao final da aula, reserve um tempo para uma breve reflexão sobre o que foi aprendido. Perguntas reflexivas são bem-vindas. Encoraje os alunos a pensar em como aplicar os ensinamentos em sua vida diária. Uma aplicação prática deixa uma marca em sua aula. É como a parábola do semeador, em Mateus, capítulo 13, versículo 23. Vai dizer o texto: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Parábola do semeador. A palavra ela foi entendida, a palavra ela foi compreendida. Por isso que é importante você reservar um tempo para fazer uma reflexão. É aquele momento de você fixar o conteúdo que foi aplicado. E décima e última dica: esteja aberto aos comentários dos alunos. Por fim, peça um feedback dos alunos sobre a aula. Pergunte o que eles mais gostaram e o que poderia ser melhorado. Esse retorno permite que você continue evoluindo como professor e adapte as próximas aulas às necessidades da turma. Isso é importante. Você, como professor, você vai detectar talvez algumas necessidades da sua turma. E isso você vai descobrir naquele feedback, no final.
naquelas conversas que existem no final da aula. E aí sim, você captando isso aí, você pode adaptar para as próximas aulas a necessidade da sua turma. E aí eu quero finalizar com as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, dos versos 3 ao 8. Olha o que diz a palavra de Deus, e aqui eu finalizo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Deus te abençoe, eu sou o pastor Marcelo Rocha, que você tenha uma aula abençoada e que esse tema, 10 dicas para o professor de escola bíblica dominical, tenha aí abençoado a sua vida, tenha dado à sua caminhada conhecimento. Deus te abençoe e até a próxima mensagem aqui em meu canal. As tuas promessas, me rendo a ti. Que posso